Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o discurso de despedida do Deltan Dallagnol que aconteceu ontem, né? A despedida dele da Câmara dos Deputados, porque ele foi cassado pelo TSE, como a gente narrou e explicou aqui no vídeo de ontem. Quem quiser mais informações sobre isso, tá? Então vá no vídeo anterior aqui do canal que a gente fala bem sobre isso lá, tá? Hoje a gente vai falar sobre o discurso de despedida dele, que é assim, uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida, negócio assim inacreditável. É surpreendente que uma pessoa adulta, né, faça um negócio daquele ali, um negócio bizarro. Vou deixar o link para vocês também aqui, tem 14 minutos mais ou menos. E mais, né, para além de ser uma pessoa adulta, ou supostamente adulta, né, é um sujeito que foi alçado aí nos últimos anos ao papel de herói nacional, né? Enfim, isso é um pouco o que a gente tem vivido nos últimos anos, desde as manifestações de 2013, mas mais especificamente desde a Lava Jato, que foi instaurada em 2014, tá? E a gente falou também no vídeo anterior, tá lá para quem quiser ver aqui, posso deixar o link para vocês aqui também, sobre os prejuízos causados pela Lava Jato, prejuízos econômicos, né, causados pela Lava Jato ao país, tá? Então uma figura patética como o Deltan Dallagnol virou herói nacional, né? E a gente conhecia pouco, na verdade, o Dallagnol, porque a gente tinha acesso, né, às perspectivas dele muito mais por matérias escritas, né? E, enfim, por transcrições ali de entrevistas dele e tal. Quer dizer, ele aparecia pouco em vídeo, né, quando ele era procurador. E, enfim, agora que ele está falando mais, a gente pode perceber o quanto é um sujeito ingênuo, infantil, né, assim, imaturo politicamente, né? O discurso dele é uma coisa assim patética, mas patética. E eu vou comentar alguns trechos aqui, vou deixar o link para vocês aqui do discurso dele também. E vamos comentar alguns trechos aqui do discurso, fazendo uma reflexão e trazendo alguns livrinhos aqui também, como a gente sempre faz no canal, tá? Então, Dallagnol se posicionou ali, né, para dar uma coletiva, para explicar, né, a visão dele a respeito da cassação dele, né, pelo TSE. E aí, ele estava ali com algumas figuras típicas aí dessa neodireita brasileira, e aí inclusive também explicando aqui o título do vídeo, né, ajuda um pouquinho também, né, entender um pouquinho o Dallagnol, ajuda a entender um pouco dessa neodireita que a gente está vivendo no Brasil recente, tá? Então, voltando, né, o Dallagnol estava ali acompanhado de algumas figuras, né, algumas figurinhas carimbadas dessa neodireita, e ali especialmente enquadrados no vídeo, né, a gente podia ver a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro atrás dele, filhote do Bozo, né? E o Hélio Negão do lado ele também, que é o amiguinho do Bozo lá também, né? Então são essas figuras aí que estavam do lado do Dallagnol, né? Se colocando como um guardião da justiça e da moralidade pública e contra a corrupção, né? A Bia Kicis segurando uma plaquinha, que tinha várias plaquinhas ali, né? Dallagnol, estamos com você, enfim, né? E aquela coisa toda. Agora, tem algumas específicas ali que vale a pena comentar. A da Bia Kicis, por exemplo, dizia 344 mil vozes caladas. Isso significa as pessoas que votaram no Dallagnol, né? Vamos entender depois aqui, né? Daqui a pouquinho vamos voltar a isso aqui para ver o quanto que isso aí né? É muito engraçado, né? Uma coisa meio bizarra isso está numa plaquinha da direita, né? Porque eles fizeram isso com a Dilma, né? E outras placas, perseguição política não é justiça, né? A gente explicou no vídeo anterior, não houve perseguição política nenhuma ao Dallagnol, até porque, diga-se de passagem, Dallagnol não tem a menor noção do que é política, né? Não dá nem para perseguir um sujeito desse politicamente, porque ele não sabe o que é política, né? A fala dele demonstra isso, nós vamos ver também aqui o porquê, tá? E, por último, também tem uma plaquinha que foi levantada ali mais para o final, dizendo, vivemos numa ditadura, né? Quer dizer, essa é a maneira que essa gente medíocre vê, né, o cenário político atual, tá? E aí o Deltan Dallagnol começou a vomitar, né, as suas asneiras. Então vamos começar a comentar aqui. Ele diz, primeiro, né, inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. Quem quiser vá ao vídeo anterior aqui que está explicado, não tem nenhuma inelegibilidade ali,
né? Ele foi cassado porque ele pediu exoneração para tentar escapar de um processo que ele tinha interno, né, lá dentro do judiciário. Então, enfim, a lei da ficha limpa pegou ele e ele foi retirado por unanimidade, por 7 ministros, 3 colocados pelo Lula, 3 colocados pelo Bolsonaro e 1 colocado pelo Temer, né? Então, quer dizer, todos os ministros postos pelo Bolsonaro votaram pelo pai do sujeito que estava atrás dele ali, votaram pela cassação dele. Então, assim, né, não tem o que dizer, né? Mas ele tenta dizer. Então, vamos lá, vamos comentar. Aí ele continua dizendo, hoje o sistema de corrupção e seus amigos estão em festa. E aí ele sugere, portanto, que os ministros do TSE são amigos da corrupção, né? Isso também tem que ser visto aí pelos ministros, ele tem que ser processado por isso, né? Porque está fazendo ali uma ilação, está fazendo ali, né, uma conexão entre os ministros e a corrupção. E ele continua, Gilmar Mendes está em festa, Aécio Neves está em festa, Eduardo Cunha está em festa, Beto Richa está em festa. Só para citar o caso do Eduardo Cunha, né, o filhote do Bozo que está atrás dele ali e o próprio Bozo tiraram fotos com o Eduardo Cunha na época do impeachment da Dilma, né? E já falei aqui, né, no vídeo anterior também, o partido do Eduardo Cunha, o PMDB, e o partido do Aécio Neves que ele cita, do Beto Richa que ele cita, apoiaram todas as medidas do Bolsonaro, no governo Bolsonaro. São partidos que foram parte da aliança política do Bolsonaro. Esses caras que ele está chamando de corruptos, de bandidos, né, que estão em festa com a cassação dele, apoiaram o pai do cara que está atrás dele apoiando ele ali o mandato inteiro. Quer dizer, Deltan Dallagnol é uma besta, essa é a realidade, é um sujeito que não sabe o que está fazendo ali, é um ingênuo, né? Não tem a menor noção do jogo, não tem a menor noção das conexões políticas mais amplas, não tem, assim, né? Ele chama o Eduardo Cunha de corrupto, de pilantra, o Aécio Neves de corrupto. São pessoas que apoiaram o cara que está atrás dele ali, apoiando ele, né? E continuam apoiando, porque são pessoas de direita, com um projeto de direita para o Brasil, né? Enfim, então esse é um ponto, né? Aí ele continua, a verdade é uma só, eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. Não, meu querido Dallagnol, você não combateu a corrupção, você é um grande corrupto, certo? Por quê? Vamos lá, o verdadeiro corrupto é o Dallagnol, ele corrompeu o sistema econômico do país, tá? A Lava Jato destruiu empresas multinacionais brasileiras, gerou 170 bilhões de prejuízo para a economia brasileira, eu boto aqui o link para vocês na descrição do vídeo, tá? E eles ficam vomitando aí que recuperaram 6 bilhões. O cálculo que tem que ser feito nesse jogo da corrupção é muito mais complexo do que a estupidez e a ingenuidade de um infantiloide como ele pode dar conta, né? A corrupção jamais vai acabar, isso é estupidez achar isso, é ingenuidade, entende? A corrupção vai existir sempre porque ela não depende de medidas institucionais para existir, né? Pelo contrário, ela existe justamente, né, por baixo dos panos dessas medidas. As medidas precisam existir, elas têm que ser feitas, e aí existe uma diferença muito importante dos governos do PT para o governo Bolsonaro e o governo Temer, especialmente o Bolsonaro, porque Bolsonaro sucateou, né, o portal da transparência, sucateou a Polícia Federal, sucateou o ICMBio, né, que são órgãos que controlam ou tentam minimizar a corrupção. Mas acabar com a corrupção não existe isso. Isso é conversa fiada, né? E aí, como é que você faz um cálculo, então, né, quando você pensa essas coisas de maneira mais inteligente? Você pensa, desvios vão existir. E aí é o caso de pegar esses desvios e recuperar uma parte deles. O que der para recuperar, você recupera. O que não der, você vai vendo, né? Porque tem coisas que a gente nunca descobre. Isso aí acontece, né? E tem coisas que você descobre com 20, 30, 40, 50 anos depois. Também acontece, né? Tem coisas que você descobre ali, dá para descobrir com o processo, e bacana. Descobriram 6 bilhões,
Só que se você descobre 6 bilhões, recupera 6 bilhões, mas causa um prejuízo de 170, você não fez um bom trabalho, entende? Você fez um péssimo trabalho, porque era melhor manter os desvios de 6 bilhões e manter o lucro de 170 bilhões, eu acho, entende? Porque se é para destruir as empresas multinacionais, empresas que estavam gerando emprego, né, gerou, segundo estudo aqui feito pelo DIEESE, 4 milhões de desempregados. 4 milhões e 400. E aí é o seguinte, esse prejuízo não é só econômico, porque essas pessoas ficaram desempregadas, muitas, né, de repente ficaram doentes, muitas tiveram problemas por causa disso. O prejuízo é incalculável, né? Então você faz as contas aí de maneira menos estúpida, você entende que o Dallagnol não tem a menor noção do que é a política, do que é, enfim, um projeto de país mais amplo e tudo mais. Vamos continuar. Ele gerou prejuízo, então, né, para a economia brasileira e ele corrompeu o processo jurídico, porque ele se conectou com o juiz para poder inventar uma decisão jurídica ali completamente nula, sem menor nexo, sem provas, contra uma pessoa, contra um ex-presidente, né? A pessoa que ele prejudicou ficou presa 500 dias por culpa do erro dele, quer dizer, ele corrompeu o processo jurídico também. E o processo jurídico que ele corrompeu foi anulado. Por quê? Porque ele corrompeu o processo. Simples assim, né? Então, corrupto é você, Dallagnol. Você é um corrupto, né? E ele colocou um inocente na cadeia. Essa é a questão, né? Para além disso, ele contribuiu também para a ascensão do bolsonarismo, né? Porque ele retirou o Lula da eleição de 2018, que estava na frente nas pesquisas, o Lula ia ganhar a eleição e a gente não ia ter que aturar 4 anos de um verme como o Bolsonaro, e a gente teve que aturar aí com todo tipo de nojeira que a gente já debateu aqui no canal, né? Então, Dallagnol também é um dos culpados da gente ter aturado o Bolsonaro 4 anos fazendo cagada, né? Fazendo bosta, para não dizer um palavrão aqui, durante 4 anos aqui no governo brasileiro, né? Defendendo cloroquina, causando morte de gente na pandemia, vendendo empresas estatais por preço de banana, destruindo a economia brasileira, enfim, precarizando o emprego, né? Que ele mesmo disse que ia fazer isso, né, na campanha. Então, enfim, né? Dallagnol é um dos culpados disso ter acontecido, tá? E por último, né, enfim, tudo isso que o Bolsonaro trouxe de ruim para o Brasil. Tudo isso aí fruto da corrupção do Dallagnol. O Dallagnol é um corrupto, né? Mas vamos lá, e aí tem a Lava Jato. Ele diz que a Lava Jato virou, né, foi uma nova esperança para os brasileiros. Não, não foi. A Lava Jato foi uma nova ilusão para os brasileiros. Porque a Lava Jato, que era mais ou menos, né, uma espécie de cópia daquele modelinho criado com o tal do mensalão, gerou na cabeça dos brasileiros a ideia de que, ó, é assim que se combate corrupção. Pegando essas leis toscas dos Estados Unidos, né, delação premiada, prendendo as pessoas à revelia do processo jurídico legal, perseguindo pessoas, prendendo inocentes, mancomunando ali juiz com procurador para poder gerar, né, as pessoas não, muita gente não tem a menor noção de que isso aconteceu até hoje, né? Porque continuam vendo a Lava Jato como uma espécie de, né, pilar da moralidade, né? Então, o que a Lava Jato gerou, meu querido Dallagnol, foi uma nova ilusão na cabeça das pessoas que continuam sem entender o que é corrupção, continuam sem entender o que são os processos mais amplos do país, né? Porque, inclusive, existem provas de que já foram feitos, inclusive, livros e documentários sobre isso, de que Dallagnol e Moro estavam conectados com o FBI, com os Estados Unidos, para quê? Para gerar o golpe aqui e eles recuperarem o poder em cima da Petrobras e ganhar dinheiro em cima disso. Foi o que eles fizeram nos últimos anos. Os lucros de acionistas da Petrobras foram um recorde no mundo nos últimos anos. Né? Eu vi outro dia que a Petrobras pagou 28% por ação, né, para os acionistas nos últimos anos. O país que mais paga depois do Brasil é a China, com 9%, que é a empresa de petróleo chinesa, né? Quer dizer, e o restante ali tudo em 4%, 3%, 4%. A média ficou em mais ou menos 6%. E os acionistas da Petrobras ganharam 28%, né?
Enfim, então quer dizer, né, para se ver o golpe contra Dilma, a prisão do Lula, tudo isso foi para gerar isso aí, ó, exatamente isso. Privatização de refinarias, né, e grana na mão de acionistas da empresa, da Petrobras, muitos deles que moram fora do país, certo? Seu Dallagnol. Então vamos continuar. E aí o Dallagnol continua com aquela verborragia patética, né? Aliás, cito aqui já um livro para vocês, tá? Que é esse livro da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente, tá? Que está aqui já para eu ler. Eu não li ainda, mas comprei esse livro agora e estou muito interessado em ler aqui, né? Vou fazer isso em conexão com as minhas leituras do doutorado, se eu conseguir terminar, se essa gente aí me deixar em paz, né? Então tá aqui, Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder. Certamente ela vai falar do Dallagnol aqui, né? Enfim. E aí, pessoal, continuando, né? Então ele diz que o sistema está se vingando. Na verdade, a grande vingança do sistema foi tirar a Dilma e o Lula. Porque, na verdade, eu já falei disso aqui, não existe sistema, né? Essa ideia de sistema, ela dá uma dimensão equivocada do que a gente está vivendo, do ponto de vista cognitivo, né? Deixo aqui para vocês mais uma dica, que é o trabalho do Edgar Morin, tá? Certo? Introdução ao pensamento complexo. Esse conceito de complexidade ajuda a abandonar essa ideia de sistema. Porém, apesar de não existir sistema, existem hegemonias, né? Que é o conceito do Gramsci, lá que a gente pode pegar para poder aplicar, né? E essas hegemonias oscilam, né? A gente teve no Brasil uma hegemonia parcial do discurso de esquerda durante algum tempo, só que quase sempre controlada pelo poder do grande capital. Por que eu digo isso? O Henrique Meirelles foi ministro do Lula, né? Se a gente tivesse um congresso de esquerda, o Henrique Meirelles jamais seria ministro do Lula. Jamais. Né? É porque a direita manda e desmanda no Brasil. Né? E menos ainda o Joaquim Levy, que foi o cara que destruiu a economia brasileira no final do governo Dilma ali, e gerou a crise econômica que acabou com o impeachment dela. Né? Então, assim, vamos raciocinar. Esse papinho furado de sistema. O Dallagnol acha que está lutando contra o sistema. O Dallagnol, assim, se ele cair de 4, ele não levanta mais. O discurso dele é de uma criança de jardim de infância falando de política. E talvez a criança de jardim de infância ainda fale coisas mais inteligentes que ele. Né? Assim, um débil mental, retardado, né? Do ponto de vista cognitivo, aqui, bem entendido. Estou usando essa expressão como metáfora, né? De falta de inteligência, né? Um retardado. Né? Ele acha que está lutando contra o sistema. Né? Com o filhote do Bolsonaro atrás, que colocou o Paulo Guedes de ministro da Economia, para poder transformar a economia brasileira numa fonte de grana para milionário, de bolsa de valores. O Dallagnol é uma besta. Entende? Enfim, né? E aí continua dizendo que inverteram a presunção de inocência no processo dele lá na cassação dele. Não houve nenhuma inversão de presunção de inocência, porque no caso existe a presunção de inocência para o caso interno dele lá no judiciário, mas a questão não tem nada a ver com inocência ou culpa, tem a ver com o fato de que existe alguma coisa contra você lá, você não pode pedir exoneração. Porque se você pedir a exoneração, não há nem a possibilidade de julgar se você é inocente ou culpado. Essa é a questão. Então esse papinho furado dele é conversa fiada. Né? E mais detalhes sobre isso estão no vídeo anterior. Vamos voltar aqui a esse discurso patético dele. Tá? E aí, pessoal, vamos lá, continuando. Ele vai, né, e fala da descondenação do Lula. Né? Cara de pau, o processo contra o Lula é uma farsa completa, do início ao fim. Né? Não houve, o Lula não era... hoje já se sabe aí de maneira bem óbvia o que já se sabia na época, quem estava estudando a coisa, de maneira realmente inteligente. Né? O Lula nunca foi dono de triplex, sítio, nenhum. Isso foi uma armação, foi um golpe, foi uma farsa. Ô Bolsonaro, você não entendeu isso ainda, filhão? Tem que entender, dá uma lidinha no processo lá, sai do WhatsApp, dá uma lidinha no processo. Entendeu? Não tem prova nenhuma, lá foi um golpe. Sacou? Então, assim, não tem descondenação nenhuma. O que houve foi uma anulação do processo cheio de problemas, cheio de fraudes, cometidas pelo corrupto, pelos dois corruptos mor da história, que são o Moro e o Dallagnol. Né?
procurador e juiz conectados, né, de maneira absolutamente ilegal para poder gerar uma condenação fraudulenta contra o Lula, né? E aí ele começa, né, como diz a Bíblia, até quando os maus continuarão alegres? Isso é um messianismo patético, patético. Quando alguém começar a falar desse jeito, né, como dizia a Bíblia, os maus estão se dando bem, os bons estão... Começa a desconfiar, se está querendo te enganar. Ou está querendo te enganar, ou é um estúpido. Você é um estúpido. Entendeu? Parece que o Dallagnol, ele realmente não quer enganar ninguém, não. Ele acredita de verdade nisso. Ele é uma besta. Né? E começa com essa conversinha de que os maus estão ganhando. O nome disso é messianismo. Então, assim, existem pessoas melhores que outras pessoas. É claro que, né, cada um tem a sua perspectiva. Provavelmente a família do Hitler adorava ele. Né? A mulher dele devia achar ele o máximo, os filhos também. Né? Então, assim, isso aí é sempre muito relativo. Porém, a gente pode fazer certas comparações, sim. Não estou negando isso não, entendeu? Mas essas comparações de bem e de mal, feitas a partir de um viés religioso e não a partir de um viés de projeto, porque para você dizer que uma coisa é ruim, você tem que apresentar ali, ó, isso aqui foi testado ali, deu errado. Gerou fome, gerou desemprego, gerou problema. Isso aqui foi testado, deu certo. Aí você diz, isso é bom, isso é ruim. Agora, os maus, os bons, isso é conversa fiada, de besta, de criança, de um sujeitinho infantil no campo da política. Não entende nada, não sabe nada do que está fazendo ali. Está de ingênuo e está sendo caçado muito por isso também. Né? Porque foi usado pelo poder econômico para poder gerar ganho para um monte de gente ali. E aí quando ele entrou numa de querer ganhar também, pronto, atiraram ele da brincadeira. Entendeu? Não é assim não, filhão. Calma, entendeu? Tu não é ninguém. Entendeu? E é isso aí. Sabe? Então aí essa conversinha fiada, vou deixar 2 dicas aqui, sabe por quê? É bacana você ler os nihilistas. Leiam os nihilistas, né? O Nietzsche está aqui, né? Deixo aqui o Nietzsche, o Para Além do Bem e do Mal. Que aí você para com essa conversa fiada de bem, de bons, os maus, entendeu? Começa a entender a coisa de maneira mais ampla, tá? Mas também leia o Zizek, tá? Esse aqui é a Visão em Paralaxe, para você não achar também, não cair na idiotice nihilista, que interessa muito a essa galerinha neoliberal, de dizer que vale tudo, né? Entendeu? Que tem uns bobalhões aí que dizem isso, né? Não é assim não, entendeu? Tem que escolher projeto, mas não a partir dessa perspectivazinha religiosa, tosca, messiânica, ingênua e estúpida do Dallagnol, né? E dessa neodireita brasileira, que inclui Bolsonaro, Paulo Guedes e essa gentalha toda que está ali apoiando o Dallagnol, tá? Enfim, aí ele continua, lutamos por liberdade e transformação, o que as eleições proporcionam, olha isso, hein? O que as eleições proporcionam, né? Transformação. E caçar milhares de votos, ele recebeu 344 mil votos, é mexer com o que existe mais sagrado no sistema democrático, que é o poder do voto, a soberania popular. Isso frauda a nossa democracia. Quer dizer, eles tiraram a Dilma, que foi eleita pelo voto de 54 milhões de pessoas, seu Dallagnol. Então, assim, você é um conversa fiada, seu Dallagnol, entendeu? Você está tomando do seu próprio veneno, como um dos jornalistas falou aí num vídeo que eu vi. É isso aí mesmo. Você está tomando do seu veneno, certo? E aí ele diz, trabalhei para, né, falando sobre o tempinho que ele ficou lá, os 2 meses, né? Trabalhei para fiscalizar o Poder Executivo e seus desmandos. Quais desmandos? E assim, deputado não serve para fiscalizar o Poder Executivo, serve para sugerir projeto, meu querido. Que papo é esse de fiscalizar? Fiscalizar quem, meu querido? Né? Sabe, você é uma criança lá, você é um ingênuo, entende? Não sabe o que está fazendo ali. Enfim, aí as eleições são a porta da transformação. Só se fecharem essas portas não existe democracia. Foi o que eles fizeram com a Dilma, né? Destruíram a democracia brasileira e agora está tentando, né? E essa destruição que eles fizeram gerou um destruidor maior ainda, que foi o Bolsonaro, que não só tentou dar um golpe de Estado, como tinha plano para prender o Lula. Tá aí, ó, né? Tá sendo divulgado aí. Então, bandido governou o Brasil nos últimos 4 anos. Certo, seu Dallagnol?
tá? E aí ele continua, né, que instituições devem ser respeitadas, mas instituições são feitas de pessoas, e existem pessoas boas e pessoas ruins. Nada contra criticar a instituição, né? A vida política, a vida de cidadão é isso, é você fazer críticas às instituições. Só que quando essas críticas vêm de conservadores e com viés revolucionário, desconfia. Essa gente, no fundo, está só querendo recuperar posto de poder, que é isso que ele acha que está acontecendo com o PT, entendeu? Quer dizer, é um infantiloide, né? Enfim... Tomei um tombo, mas não vou desistir. Como muitos cristãos na história, vou me levantar de novo. Mais um messianismozinho idiota, né? Porque é o seguinte, tá? Pessoal, para poder finalizar, né? Quando alguém quiser salvar a sua vida, desconfia, né? Os cristãos que estão na política querem salvar o Brasil dos comunistas, desconfia. Ninguém vai salvar a sua vida, certo? Você tem que... Se a pessoa quiser realmente dialogar contigo de maneira inteligente, ela vai falar de projeto, ela vai falar de ideias, ela não vai ficar com essa conversinha fiada de cristãos, porque Deus, porque o bem e o mal. Isso é papo de bosta, né? Isso não ajuda você a entender nada e isso não te coloca numa posição emancipada para você debater as questões de maneira efetivamente inteligente, certo? Dallagnol é uma besta, tá? Então, continuando, né? Nós não vamos permitir que as portas da democracia sejam fechadas. Eles fecharam a porta da democracia, enfim, né? E aí ele finaliza, né, comparando o poder dos tribunais que caçaram ele com personagens bíblicos, José, Daniel, Pilatos. Quer dizer, um messianismozinho tosco, pobre, medíocre, né? Que é típico dessa neodireita brasileira, evangélica, né? Messiânica, tosca. E não é à toa que esse messianismo neo-evangélico é muito da prosperidade, porque é de direita. É interesse próprio disfarçado de salvar o outro, entendeu? Conversa fiada. Essa gente não tem projeto nenhum para o país, nenhum, tá? Enfim, aí cita Martin Luther King, né, com aquela coisinha de bem versus mal, de novo que eu já falei, patético, né? Então, pessoal, para finalizar, né, ele dá uma entrevista para o Morning Show ontem, né? E aí fala que foi revanchismo. E olha só, duas coisinhas rápidas para finalizar aqui, tá? Ele diz que o jornalista, né, cita o PowerPoint que o Lula fez, né, para falar das próprias medidas ali, né? E aí o Dallagnol diz que isso é revanchismo e chama o PowerPoint do Lula de PowerPoint fake, né? E diz que esse PowerPoint não tem nem o número de bolinhas e setas que tinha o meu. O negócio assim é muito patético. E ó, primeiro, vamos lá, Dallagnol, você é uma besta, então eu vou te ensinar. O PowerPoint do Lula não foi fake, ele foi uma paródia, filho, tá? Então tá aqui, ó, o Agamben, esse livro Profanações, que não tem nada de messiânico, ele ensina o que é uma paródia aqui, certo? Leiam isso, é bacana. E outra, fake era o seu PowerPoint, Dallagnol. Tanto é verdade que você foi condenado pelo seu PowerPoint fake a pagar 75 mil reais ao Lula de indenização. Então você é um mentiroso, você é um conversa fiada, entendeu? Sabe? E aí ele finaliza dizendo que a primeira vitória do governo até agora foi me caçar. A prepotência de um retardado desse, né? Um negócio assim inacreditável. O Brasil está caminhando, tudo melhorando, e ele acha que a única medida, a única vitória do governo Lula foi caçar ele. Oh. Você não fede nem cheira, Dallagnol. Você fora só é motivo de comemoração pelo mal que você fez antes ao país aí. Entendeu? Pelos prejuízos, melhor dizendo, que você causou, né? Para nem usar essa palavrinha tosca aí que você usa. Tá? Então, pessoal, é isso, essa palhaçada toda, né? E a Gleisi Hoffmann, para finalizar, publicou um Twitter dizendo, né, na coletiva, além do tom messiânico asqueroso, o deputado cassado volta a fazer convocação à extrema-direita e ataca instituições como o TSE e o STF. Só lembrando aqui que o Fora STF surgiu na Lava Jato com o Deltan Dallagnol e deu no 8 de janeiro.
que foi o golpe, né? A tentativa de golpe, lá destruíram o Congresso Nacional e tudo mais, tá? Então figuras como Dallagnol tem que ser defenestradas mesmo, né? Se não pelo voto, mostrando aí, né, os absurdos que eles fazem, e no jogo político você, né, colocando essas pessoas num papel secundário, porque Dallagnol é uma besta, é um infantiloide, e enfim, esse discurso aí é um discurso que não merece mais nenhum comentário, assim, porque é uma das coisas mais medíocres que eu já vi na minha vida. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Fui.